que tá dando o que falar na torcida coxa branca porque quer diminuir a capacidade do Couto ali. É a polêmica do programa, né, TT? Ontem à tarde, o pessoal da equipe do 12 Esportes soltou uma matéria detalhando os planos da SAF do Coritiba para a reforma do Couto Pereira. A gente já trouxe aqui esse assunto, que a reforma do Couto Pereira vai acontecer num prazo de até 7 anos, que a Tricorp tem obrigação contratual de investir tanto na reforma do Couto Pereira, chamado de equipamento aqui pelo Glenn Stenger, presidente do Coritiba, quando veio aqui ceder uma entrevista pra gente, né? Não é mais um estádio, é um equipamento que pra sequência da vida do Coritiba, da história do Coritiba, pra se transformar num time de elite do futebol brasileiro, de conquistar títulos, de brigar lá em cima, precisaria passar por essa reforma, até por uma questão financeira, de capacidade para receber mais shows, de ter outros eventos e tudo mais. E o equipamento do Couto Pereira será reformado com um orçamento de 500 milhões, o que está previsto em contrato até 2027, e os detalhes da matéria do 12 Esportes trazem que essa reforma tem o projeto de redução da capacidade do Couto de 42 mil mais ou menos, que é a capacidade de hoje, para 30 mil pessoas. E aí, segundo a matéria, a SAF informou a 12 que é para gerar o efeito escassez. Já ouviu falar no efeito escassez? Não. Então, o efeito escassez é aquilo que você não tem muito, então você tem que correr para garantir, para não ficar sem. Seria isso. Tem a definição, assim, é um gatilho mental, né, tratado pela psicologia, que é o estímulo que provoca uma ação a partir do sentimento de perder algo muito bom ou exclusivo. Esse gatilho está ligado a uma sensação de receio de viver frustrações e arrependimentos. Então é uma questão assim, tem uma camisa exclusiva, só tem 300 unidades, o tênis lá da marca só tem 500. O cara vai lá, paga o valor que for para ele estar dentro daquele grupo de pessoas que tem acesso a isso. Uma estupidez isso, né? O efeito escassez é complicado. Falar em efeito, tá entre aspas na matéria. Se você tá achando assim, o efeito escassez. Se você tá achando que o estádio não tá tendo o aproveitamento de capacidade, né? Tem 40 mil lugares no Couto Pereira. Como é que você faz para você ter média de 40 mil pessoas no estádio? Barateia o ingresso. Sim. Né? Você atrai mais gente, você vai vender mais produto na loja, você vai vender mais alimento na área de alimentação, você vai ganhar dinheiro no estacionamento, né? O entorno gera mais dinheiro. Há outras vantagens, né? Quando você tem mais gente para consumir o seu produto. Agora, assim, e outra coisa, né? Agora não tem mais aquele negócio da capacidade de 40 mil para você decidir a Libertadores em casa, porque o Atlético pagou caro por isso quando estava com o estádio com 32 mil lugares e decidiu com o São Paulo e o regulamento não permitia, e o Atlético teve que jogar em Porto Alegre. Hoje não tem mais isso porque a Libertadores virou final única num lugar aleatório que a Conmebol escolhe, né? Mas aí o Couto Pereira, por exemplo, vai deixar de ser uma alternativa para o futuro de repente sediar uma final de Libertadores. Pois né? E a grande questão, Linha, que a torcida reclamou bastante ontem, inclusive alguns grupos de torcedores falando que vão cobrar o Wilson Ribeiro de Andrade, que é o conselheiro da administração no conselho da SAF do Coritiba, para que isso não seja aprovado, para que enfim tente alguma forma, tal, tudo mais. Mas a gente naturalmente sabe que esse é o projeto, né? Então é muito difícil que isso mude. Eu acho que naturalmente, se o Coritiba instalar cadeiras, né, nas curvas em todo o entorno do estádio, porque hoje a gente tem cadeira na parte ali da frente, né, embaixo e em cima, e cadeira aqui onde a gente trabalha e na parte de baixo, nas duas curvas no cimentão, né? Agora, se você instalar a cadeira, você vai determinar o número de pessoas, eu acho que ali já vai dar uma reduzida substancial na capacidade. Vou fazer uma pergunta bem importante. Eu desafio a vocês a me dizer qual foi a última vez que o Coritiba teve uma média superior a 30 mil pessoas no campeonato. Eu acho que faz pelo menos 40 anos. Uma média maior de 30 mil. Média maior que 30 mil. Média. O que eu acho. Nem na Série B que subiu, que fez aquela baita festa que dava quase 40 mil, foi na reta final só. Mas aí tem a opinião aqui do Eduardo CFC: 30 mil, menos 10% do visitante dá 27 mil pessoas. É praticamente a média de público do Coritiba na pior campanha da história. Não é a média de público do a média do Coxa está abaixo de 20 mil. Mas teve alguns jogos com mais de 20 mil pessoas. Eu penso o seguinte: você tem um estádio hoje que tem capacidade para 40 mil pessoas. Um pouquinho acima de 20 mil no Você caso. Não pode basear assim, vou fazer um estádio, então faz uma demolição lá, implode o Couto Pereira e faz um estádio mais moderno. E que ali pelo ponto é complicado. O Coritiba comemorou agora 100 anos do Couto Pereira, né? 91. Menos. 91, né? 91. Vai ser de 1932 o Couto Pereira. Vai ser feito
uma modernização no estádio. Sim. E com isso vai diminuir a capacidade. E qual que é a grande questão? Por que a capacidade vai diminuir? Porque eles vão também implementar mais camarotes, mais lounges, mais bares, restaurantes, para comportar esse público de poder aquisitivo maior, vamos ser sinceros, porque vai diminuir o Na estádio. verdade, eles não querem mais torcida, né? O futebol não quer mais torcedor. O projeto né? do Couto Pereira é a criação dessa infraestrutura de ponta para os shows, né? Para os artistas e para os produtores também, não só a questão da torcida. Essa construção de mais de 150 camarotes e 7 lounges e restaurantes. E o projeto também cita a transformação do local, né, num complexo urbano com atividades esportivas, sociais e culturais de lazer para a população todos os dias da semana. E aí, por fim, criação de espaços para serviços de conveniência, gastronomia, esportes, eventos e coworking, e aí abre aspas, de modo a estimular a integração com o entorno e o potencial de economia criativa e tecnológica. O Couto Pereira vai passar por um processo que outros estádios do Brasil passaram, por exemplo, o Allianz Parque. O Allianz Parque teve uma diminuição. Apesar de você ter um estádio completamente diferente do que era o antigo Palestra Itália, ele tem muitas coisas alocadas ali que são para comunidade ali, seja ela questões sociais, ou seja ela uma comunidade empresarial que vai gerar frutos financeiros para o clube. Allianz Parque aumentou a capacidade. Então, mas a questão é que o Allianz tem mais camarotes, o Allianz tem outras coisas que o Couto Pereira quer fazer, inclusive. Pois é, mas... Como o André Ramiro acabou de falar, alguém tem informação dos engenheiros para saber se é possível no local um estádio que hoje comporte 40 mil pessoas? Com esse projeto, não. Porque a questão é que eles vão mudar espaços onde hoje alocam torcedores para ter esses espaços para camarotes, enfim, restaurantes e tudo mais. O Rogério Coelho falou que é só mais uma maquete. Esse, nesse caso, não é, porque já está assinado o contrato, né? Porque o contrato da SAF é construção do estádio. E se eles fizessem uma reformulação, uma modernização do Couto Pereira, eles poderiam ter 40 mil pessoas no estádio. A questão é que o objetivo é ter outros espaços onde se possa ganhar dinheiro com o projeto do estádio. Essa é a grande questão. A questão é financeira. A questão não é nós vamos colocar 40 mil torcedores no estádio, vamos ter ali o dinheiro do ingresso. A questão não é essa. A questão é que você vai ter o estádio tendo mais eventos fora do futebol. Sabe o que é o grande ponto? E daí, isso é algo histórico, então, gente. Curitiba bateu 40 mil sócios. Ele é um campo de futebol. Curitiba não tem mais 40 mil sócios, tenho certeza disso. Mas Curitiba chegou a ter 40 mil sócios. Curitiba hoje tem 36 mil sócios. Ainda? E adimplentes. Eu tive uma conversa com um membro da diretoria do Curitiba não faz muito tempo. E adimplentes, se eu não me engano, tá na casa dos 30 mil ainda. Então, adimplentes. E o Curitiba não lotou o estádio nenhuma vez. De lotação, de fato. Muitas mesmo participações com por aqui, amigo, gente. Quando mesmo não tinha com o ingresso do amigo. Mas assim, o negócio de lotar o estádio, você precisa ter evento compatível, né? Por exemplo, o Curitiba... A capacidade Quanto tempo não disputa, por exemplo, a Libertadores? A capacidade do Couto Pereira é 38 mil pessoas. Ano passado, o jogo de acesso deu 35. É justamente, Linhares, a opinião do Moisés de Castro. Sabe por que não tem mais de 30 mil? Você tem que estar nos grandes eventos, entende? Você tem que estar, disputando o título de Libertadores, você tem que estar disputando o título do Brasileiro. Se um jogo de acesso não é pra mim, pro torcedor que está naquela disputa especificamente pra encher o estádio... Mas é o campeonato... Aí vai ficar esperando. O campeonato da segunda divisão do ano que vem, você acha que vai dar qual média de público no Couto Pereira, assim, até o time ter, vamos supor, lá na reta final, brigar pelo acesso? Até lá, vai ser essa média aí que a gente viu esse ano, 19, e aí 24, 23 e aí, eu não estou falando que eu concordo. Mas assim, ou não. por que dá essa média? Porque tá disputando a Série B. Claro. E não tá disputando contra o Boca Juniors, contra o River Plate, uma semifinal de Libertadores contra o Palmeiras, entendeu? Mas aí o ponto é, eu não tô dizendo que eu concordo com a diminuição da capacidade, tá? Eu só estou colocando um contraponto. Tô fazendo advogado do diabo aqui. Até quanto tempo vai ficar esperando isso aí? Sim. Quanto tempo não acontece? Mas isso depende do torcedor? Quanto tempo não... Não, mas eu não tô... Mas assim, quem disse que depende do torcedor? Tudo bem, mas eu acho assim Tô falando que quanto tempo não acontece isso? Mas eu acho que a prioridade devia ser isso e não mexer no estádio. Qual foi o último ano que o Curitiba disputou uma Libertadores? Sei, 85. 2004. A última Libertadores que o Curitiba disputou foi 2004. 20 anos. Vai fazer 20 anos. Vai ficar esperando um jogo contra o River Plate e deixar o estádio do jeito que tá? Pelo amor de Deus, não tem como, gente. Você acha assim, se você ficar investindo no estádio, você nunca vai montar um time pra disputar a Libertadores. Linhares, me perdoe, cara, me perdoe. Não, me perdoe. Você vai meter o dinheiro no estádio que tá lá, a gente aplaude o Atlético de pé. A gente aplaude o Atlético de pé aqui porque investiu
investiu antes em estrutura e depois em futebol. E o Atlético fez certo. O Atlético fez um CT de um nível altíssimo, talvez o melhor do Brasil. O Atlético tem um estádio maravilhoso. Curitiba tem O Atlético CT de alto caiu nível. em 2011, O Atlético Curitiba quase tem toda pronta. Curitiba não estádio tem de bom nível. CT de alto nível. Curitiba não tem estádio de alto nível. Mas não, assim, eu acho o seguinte. Ter CT e ter CT de alto nível são coisas muito diferentes. Ter CT qualquer time tem. O Andraus tem CT. Mas assim, eu tô dizendo o seguinte, hoje, qual é a prioridade do Curitiba? É ter um estádio? É estrutura, pra mim é Eu acho que é estrutura. estrutura primeiro, como o Atlético fez há 30 mas anos. que tipo de estrutura? Qual é o tipo de estrutura? de É um excelência estádio? de infraestrutura para treinamento e para pessoal. Ok, O mas Tarcísio até comentou que torcedor quer time. Eu sei que torcedor quer time, sempre quer time. O CT tá aí, tem o projeto da SAF aí, 100 milhões para fazer um CT num lugar que ainda não tem licença ambiental. Tá para sair, tá? Não é isso? Vai aí o resolver rápido isso. Essa conversa tá desde de março, quando a SAF Sim. assumiu. Nós já temos aqui 100 milhões para fazer o centro de treinamento em Campina Grande do Sul. Só faltam as licenças ambientais. Curitiba com investimento, ele pode ter um grande time, uma temporada. O projeto do estádio da SAF no contrato, ele tem 7 anos de prazo para começar. Para começar, não é para se entregar, é para começar. Encerrar em até 10. Encerrar é até vai 10 depois porque que no caso que é o contrato é de 10 anos, isso. ok? Então assim, eu não vejo o estádio nesse momento como uma prioridade. É Eu isso também que eu tô não. falando. Mas Concordo. Não é questão de não precisa investir no estádio. Ok, acho que precisa investir, mas eu penso que o estádio não pode ser uma prioridade com um time sem vergonha que o Curitiba tem hoje aí, que tá caindo de novo pra segunda divisão. Mas a realidade é que o torcedor não quer estádio, o torcedor quer um time que vai disputar com o River Plate e com o Boca Juniors a Libertadores. Não, mas... A Tricorp tem obrigações contratuais de investimento paralelos no futebol, no estádio e na infraestrutura. Esse é o Você não tá Mas descobrindo o o pé pra cobrir a estádio é cabeça, daqui nem 7 vice-versa. anos, que é o investimento. Só que, precisa fazer um investimento no time agora. Tá caindo de novo. E se não fizer investimento no time, ano que vem não sobe, amigo. Aí vai ficar 2, 3 anos na Série B. Aí vai fazer o quê? Aí não vai ter 20 mil pessoas no estádio mesmo. Porque quem é que vai querer ficar vendo o tempo inteiro o jogo de Série B? Entendeu? O produto, você tem que trabalhar. Qual é o produto que você oferece pro seu torcedor? O produto é futebol. Disputar a Série B? Claro que ninguém vai querer ver a Série B a vida inteira, amigo. Gente, então, tem assim, muita a participação prioridade, aqui. na minha opinião, não é ficar investindo dinheiro. Vamos diminuir para 30 mil pessoas. O Wilson esteve aqui na mesma cadeira que você está sentado. O Wilson sentou nessa cadeira. E ele falou, na reunião no conselho, quais são as prioridades do Curitiba em ordem. Primeiro, o futebol. Depois, a infraestrutura. E, por último, o estádio. E estão falando primeiro no estádio. Saiu o projeto do estádio. Nós estamos debatendo e o time? a informação. E o time? O time teve dinheiro para investir esse ano e foi mal montado. Alguém e o tem ano que dúvida vem? disso? E o ano que vem? Precisa fazer um planejamento bem melhor para a Série B no ano que vem. Muita participação da torcida Coxa Branca. O Antônio Costa, Coxa Branca, essa redução de capacidade no Couto é uma palhaçada. Acho que nem a SAF acredita no que prometeu, que o Curitiba vai mudar de patamar. Só isso pra explicar essa palhaçada. O Curitiba sempre tem brigado pra não cair e a média de público é de 24 mil. E os caras vêm falando de estádio para 30 mil. Muita gente participando, o Maicon Formosa. SAF incompetente, em vez de fazer outras coisas para aumentar a torcida, querem diminuir. O Moisés de Castro dizendo que venderam o Curitiba para acabar com ele, estão conseguindo irritar o torcedor. O Léo Souza falou que a diretoria do Curitiba fica viajando na maionese com esses termos difíceis, até que o Senechal explicou. Efeito escassez. Por aqui. E o Moisés de Castro, esse era o comentário que eu ia ler, e ele, antes até do Linhares fazer essa explanação, ele disse, sabe por que não tem mais de 30 mil de média? Simples, porque os chimecos que montam não só se for masoquista para ter uma média acima dessa média. O Marcos Vinícius Gusso, mas o Curitiba não fez por merecer, com campanhas ridículas desde 2011. Rodrigo Furtoso, aí lá na frente a Libertadores volta, né? E aí o estádio diminuiu, aí não vai ter como disputar as Libertadores em casa, porque também, né, para disputar a ponta das principais competições, tem que ter uma média de público. Tô vendo um monte de gente falar no chat ali e tal. Obviamente todo mundo acha que eu sou do contra, todo mundo acha que eu falo isso pra encher o saco do Curitiba. Cara, me desculpa, gente, eu trabalhei dentro do Curitiba, eu sei como funcionam as coisas. É óbvio que todo torcedor de qualquer time quer um time.
Sim. Isso é básico, gente, do futebol. Claro. Pelo amor de Deus, cara. Não precisa primeiro usar mais time, que 5 depois o neurônios pra entender o que eu vou falar. Primeiro é sempre o time. Só que é importante utilizar seus recursos financeiros para montar uma estrutura. Não adianta nada você montar uma empresa e a galera sentar em mesa de bar. Não adianta, não vai dar certo, não vai funcionar. É estrutura. Precisa de estrutura para que as coisas funcionem. E estrutura faz com que você não tenha que gastar todo ano 500 milhões de reais em contratação e você consiga ter uma estrutura de base para formar jogadores decentes para conseguir jogar mais para frente e você fazer dinheiro com eles. E isso que eu estou falando em estrutura. Não tô falando que você, ao invés de contratar um atacante bom, você tem que fazer uma escada do estádio. Pelo amor de Deus, gente, usa o neurônio, usa a cabeça, Até usa o cérebro. Contratualmente, a Tricorp tem obrigações em todas as frentes. E o Wilson explicou aqui também, a reunião do conselho vai ser para definir qual é o orçamento pro ano em cada área. E aí vão definir se é 50 milhões pro futebol e 20 pra cá, ou se vai ter que aumentar porque a formação do time vai depender de mais dinheiro. Eles vão ter essa reunião agora, entre o final do mês, agora semana que vem e o começo do mês que vem, para definir a questão financeira da coisa. E a Tricorp tem essas obrigações contratuais de investimentos anuais no Coritiba. E os investimentos são em várias áreas, incluindo o Couto Pereira, que de fato precisa de uma modernização. Isso que eu tô falando. O Eduardo falou aqui, ó, tá correto, mas não é afastando a torcida do estádio que melhora a estrutura. Não vai afastar a torcida nenhuma. É o que eu tô falando, pega a média de público. O André Ramiro até colocou que a média de público de 85, o campeão brasileiro foi de 20 mil. Como é que você vai ficar usando um estádio de 40 se a tua média é 22, 23 mil? Pra quê? Mas em 85, não tá afastando nada. Mas em 85, o Coritiba, é bom lembrar, a fórmula do campeonato levou o Coritiba lá para uma fase de repescagem, jogou contra o Ferroviário de Fortaleza, né? Foi encher o estádio na parte decisiva, contra o Santos, né? Daí tinha 60 mil pessoas, 50 mil pessoas. Isso é o futebol brasileiro. É por isso que eu sempre falo. Mas brasileiro não gosta de futebol, o brasileiro gosta de ganhar. Quem gosta de futebol é inglês. É verdade. Mas assim, só para pontuar aqui o seguinte, o que eu tô falando é o seguinte, na questão da prioridade, eu acho que o estádio hoje, ele atende o que o Coritiba precisa. Você não precisa gastar nenhum tostão no estádio, porque ele atende o que o Coritiba precisa como estrutura de estádio, para jogar o Campeonato Brasileiro, seja da Série A ou da Série B. Tá lá o estádio, e faz 90 anos que o estádio é aquilo ali que, né, foi melhorando ao longo dos tempos e tal. Acho que a prioridade nesse momento não é pegar dinheiro e vamos modernizar o estádio. Vamos modernizar o time. A estrutura, precisa investir em estrutura, mas não investe na estrutura do estádio. Você tem que investir na estrutura da categoria de base, do centro de treinamento. Tem lá uma promessa de 100 milhões. Todas as frentes, Linhares. Mas eu sei que estão, mas aí você apresenta um projeto. Quanto vai custar essa reforma do estádio aí? Aqui o valor é 500 milhões. Mas é tudo em contrato. É tudo em contrato. Está em contrato. Está em contrato que 500 milhões foram destinados para o estádio. Okay. O Emerson Castro falou aqui, média de 20 mil, mas até jogo com 40. Entendeu o que é que desenhe? Você pode desenhar e pegar pra mim o último jogo que teve 40 mil pessoas no Couto Pereira. Não foi Coritiba e Bragantino na Série B? Coritiba e Fluminense em 2009, porque o ingresso foi R$5. Aquele jogo da briga. Por isso o Coritiba mudou a política e aumentou o ingresso absurdamente, inclusive. O recorde esse ano foi Coritiba e Fluminense, a vitória com o gol do Jogo Oliveira, né? Foi 30, acho que pagando foi 3.400. A questão do público mil total, 32 mil total. A questão de público é o seguinte, é oferta e demanda. Ok? O Flamengo enche o estádio por quê? Porque o Flamengo está toda hora decidindo, ganhando, e o Palmeiras, o Corinthians, esses times, eles estão com o estádio cheio. O Flamengo cansou de fazer jogo no Brasileiro no começo dos anos 2000, com 7, 8 mil pessoas no Maracanã que estavam brigando pra não cair. O São Paulo hoje é o time que mais cresceu aí o percentual de torcedores indo para a arquibancada em relação aos últimos tempos. Por quê? Porque faz política de ingresso barato, né? Faz política de levar o torcedor para o estádio
estádio, começou a ganhar, ficou um tempo aí sem ganhar nada. Entendeu? Agora sim. Monta time competitivo. É tudo questão de você trabalhar no objetivo de ter o estádio cheio, de você estar buscando as grandes competições. Agora não adianta você ficar todo ano disputando um brasileiro no nível baixo, caindo para a Série B, disputando Série B. Claro que você vai ter média de 18, 20 mil pessoas. Até acho que, então nesse aspecto, joga na Vila Capanema, nem precisa de ter um estádio do tamanho do Couto Pereira. Rodrigo Furtoso. Agora, eu acho assim que a prioridade nesse momento, estão criando esse fato aí, na minha opinião, para desviar o foco do ano ruim que foi aí, entendeu? Não é hora de falar de estádio. Ou é? Não é. Mas é falar do que agora? É hora de falar de estádio? De planejamento de 2024. É hora de chegar e falar. É hora de falar se o Arthur e o Amodeu continuam no cargo. Isso vai ser definido na reunião do hora, conselho. é isso? Mas você acha que eles vão ficar abrindo assim? De foco, tudo bem, vamos falar quem estamos olhando para contratar, não, gente. Tudo bem, mas eu acho que isso aqui é um desvio de atenção. Isso, concordo. Aí apresentam, vamos mudar o estádio. Aí outro ponto. Aí você fica trazendo porque aqui, nós estamos debatendo o estádio aqui, em vez de debater, exatamente. Porque assim, porque vai ser rebaixado amanhã. Com aspas da SAF. Vai ser rebaixado amanhã, o Curitiba. A tendência é ser rebaixado amanhã, né? Contra o Fluminense. Aí traz a notícia, do estádio, para o quê? Para tirar o foco do time que vai ser rebaixado amanhã, é isso. Só que aí que tá o ponto, né? Tiraram o foco e a torcida ficou ainda mais brava. Assim, eu sou pela diminuição da capacidade. Eu sou contra. Eu não diminuiria. Eu diminuiria talvez para 35 mil. Tudo bem. Eu diminuiria para 40 para 35 tá ok. Porque não é 40, né? Efetivamente. Assim, hoje, pela lauda do bombeiro, é 37, 798, né? Quase assim. Isso. Então, mas assim, cabe mais de 40 lá. Já teve jogo mais de 40. Faz tempo. Não, já teve jogo mais de 40. Não, já teve jogo com 65. Tudo bem. Aí, da Protorque, principalmente. O recorde lá é Atlético e Flamengo de 83, 67 mil pessoas. Pra quem acha que eu tô endossando esse discurso dos 30 mil, eu não acho que deveria diminuir pra 30 mil. Porque é uma elitização do torcedor. Acho que não precisa dos 40 mil. Só quanto que vai custar o ingresso por 30 mil com efeito escassez, entre aspas, que foi dito pela SAF? Esse ano o Curitiba... Quanto vai custar esse ingresso? Esse ano o Curitiba passou o campeonato inteiro praticamente na lanterna, ou em 19º, e o ingresso é R$200. Sim. É um absurdo. Um dos mais caros do Brasil. É vergonhoso. É o mais caro do Brasil junto com o do Atlético. Sim. Um dos, porque tem outros times que também cobram isso. Com o mesmo, esse é o ponto. Pra mim não faz sentido nenhum o Curitiba cobrar tão caro assim e, com todo respeito ao Couto Pereira, não estou falando mal do Couto Pereira, gente, pelo amor de Deus. A Arena da Baixada entrega muito mais que o Couto Pereira, né? Então, se você tem R$200 pra gastar, independente, sem torcer pra ninguém, você vai aonde? Se você quer ser atrativo para outros eventos, que é o caso do Curitiba, você precisa ter um estádio melhor. Mas é o que eu estou dizendo hoje no estádio. Sim. Você vai na Arena da Baixada com R$200 sem você torcer para nenhum dos times, porque a estrutura te oferece algo melhor. Couto Pereira arrisca você não ter lugar, você ficar no terceiro anel e pegar chuva na cabeça. Você para o carro dentro da arena. Dentro da arena. E você tem o teto retrato, você tem o estádio fechado, você não toma chuva. Então, é isso que eu estou, quem querendo dizer. O carro dentro do estádio? Eu acho que precisa... Vocês têm a vaga. Eu não paro, por exemplo. Eu acho que precisa de uma modernização no Couto Pereira. Né? Não diminuiria para 40 mil pessoas. Não diminuiria para 40 mil pessoas. Para 30 mil pessoas, perdão. Mas diminuiria um pouco por questão de modernização. Porque eu acho importante, porque como o próprio Glenn, aquela vez que ele veio aqui, ele falou, o Couto Pereira não é mais só um estádio, é um equipamento. Ele falou. É um equipamento para que seja utilizado para várias situações. E eu acho isso importante para fazer rodar dinheiro. E, gente, a SAF não tá aqui pela história do Coritiba. A SAF não está no Coritiba porque acha que o Coritiba é um time gigantesco que vai ser campeão da Libertadores. A SAF está aqui para tocar uma empresa. Se der certo e for campeão da Libertadores, vai ser perfeito pra SAF, porque eles vão ganhar dinheiro. E viu uma possibilidade basicamente um negócio. Você pegar um time com torcida, com tradição, e você trazer pra um patamar que faz tempo que o Curitiba não tem. Um time de futebol como um negócio assim que beleza. Mas Sociedade Anônima do Futebol é pra isso. No mundo inteiro é tratado assim, menos no Brasil. Mas não dá. Menos no Brasil é tratado assim. Se for pra ter essa mentalidade de viemos aqui só para cuidar de um negócio e vamos ver o que é que dá. Aí
Não. Aí, rapidinho. Não é aí isso. a torcida tá certa de ficar mas muito não é pé da isso, vida não com é esse isso, negócio. cara. aí. Eu não Rapidinho, falei antes de isso, você cara. continuar, a Mari Beca trouxe aqui eu tenho no meu caderno, mas tá em casa. Os públicos do Coritiba. O maior foi 31.721, Coritiba 0, Bragantino 1. Fluminense e Coritiba pagante só, tá? Só público pagante. Coritiba 2, Fluminense 0, uma rodada antes, teve 30.481 torcedores. Depois desses jogos, foi caindo, né, pela situação do clube e tudo mais. E aí até jogo chegar com no Marília jogo aí, contra o que Goiás, foi que foi 11 mil 43.000, pessoas. 2008. Assim, Foi o maior de todos aí. 2007, perdão. 2007, 2007, Era o Série B. René Simões, o Simões técnico e tal. Esse foi o jogo E aí do os acesso. 40 contra o Fluminense. É. Em 2009. Esse acho que foi o maior de todos aí, né? Marília e Coxa. Desse século, provavelmente sim. É. Né? Do século... Começa 2001, sim. Deve ser o maior, o Coritiba com Marília, que o Coxa perdeu, Alguém que inclusive, falou Marília. aqui, foi o Gladys Sebage que falou. Foi o Emerson Castro. Falou Emerson Coritiba Castro. Marília, 43 mil, eu tava lá. Boa. Isso aí mesmo. É isso aí. José Assir do Novo Mundo falando. A hashtag fora SAF, se for nessa mentalidade aí, viu? Exaltando que nos últimos anos não aconteceu encher a capacidade total do estádio. Daí ele até coloca uma questão em xeque. Porém, nunca é colocado a carga máxima de ingressos. Muita gente participando por aqui. O Fabiano Viana com um time medíocre na zona de rebaixamento brasileiro inteiro. A torcida teve uma média acima do normal. Aí querem montar um time para disputar Libertadores e diminuir a capacidade do estádio? É ridículo. O Ratazana da Malásia acabaram com o Coritiba, infelizmente. O Rodrigo Furtoso, deixando a opinião dele por aqui, ele tá falando, pra que montar uma bela CT? Pode até ser de alto nível, mas um estádio não precisa ser uma bela arena, sendo que o time fica disputando a Série B. O Luigi, se a SAF do Coritiba der certo e o Coxa mudar de patamar, aí começa a ter mais sócio. E aí, vai colocar onde esse povo? O André Ramiro trouxe um ponto e eu imagino que esteja nos balanços, porque o lucro do estádio não é só com ingresso. E o Linhares até falou sobre a questão do entorno, de você movimentar, ter mais gente. O Atlético, menos público que o Coritiba. Lucro líquido, 4 milhões e meio de reais. O Coritiba teve perto de 280 mil. Precisa falar mais alguma coisa? E aí é um ponto bem importante. Emerson Castro, estrutura pra quê? Pra disputar o Paranaense Sub-20? Porque a Série B não... porque na Série B não tem calendário, né? O Eduardo CFC 85... A base não tem calendário por causa do ranking na CBF, sim. Diminuir Mas assim, a capacidade do estádio só vai ser prejudicial ao clube. O Marquezeira, efeito escassez. Já temos escassez de bons jogadores de futebol, de competência para gerir o clube. Agora querem escassez do torcedor do estádio. Estão acabando com o Coritiba. Muita gente participando. O Rodrigo Freitas também marcando a participação por aqui. O André Ramiro, o Marcos Vinícius Gusso e o Marquezeira até complementa. Maquete, falar do estádio, isso é uma cortina de fumaça. E teve até gente que lembrou aqui, falando que esse ano já tivemos, não falando do futebol, dos shows que teve no Couto Pereira com mais de 40 mil pessoas. E aí? Ah, mas daí vai pro gramado, né? A galera fica toda no gramado. A maior parte da capacidade fica no Mas gramado. a grana que recebe no show talvez seja muito mais lucrativo do que um jogo de futebol. E quando você tem uma remodelação do estádio, você tá mais preparado pra ter eventos de maior qualidade. Ele faz o Não tô falando pra fazer show de rock. Não, tô é falando claro, que serve o objetivo para... não é Claro, esse, e não claro. deveria. Por isso que eu sou contra a diminuição do público. Eu sou contra. Fez um show na segunda-feira e o time agora não pode jogar com torcida porque jogou na Vila Eu Capanema. sou do time entende? morte ao futebol moderno. Eu gostava da geral do Maracanã, eu gostava do Pacaembu em São Paulo, que eu frequentei muito pra ver muito jogo, muito clássico paulista lá. Nascido, Tô te falando. Tinha o tobogã, eu frequentei estádios, porra, legais demais. Legais demais. Pacaembu e hoje tá em dia, voltando, hein? a gente só tem arenas. Pacaembu tá voltando, hein? Voltando pra onde? Tá terminando a obra lá. Vai ter o que lá? Futebol? Estádio de futebol. Para. Pô, O Daniel você não viu? Borgonovo Você não acompanha participando nas por redes aqui. sociais aí? Os caras Tá acabaram com tudo lá. Não, você tá enganado. Eles só derrubaram o tobogã, o resto do estádio tá preservado, o gramado tá prontinho. A Leila Pereira falou, inclusive, que vai jogar no Pacaembu quando não tiver o Allianz Parque ou em Barueri, no ano que vem. Gramado sintético também, Daninha. O Pacaembu tá prontinho aí, mano. Pô, foi uma baita de uma obra, né? Eu achava também que ia acabar o Pacaembu. Eles preservaram lá a ferradura, derrubaram o tobogã, lá fizeram um hotel, área de piscina, para atender também equipamentos, para atender ali a comunidade ali, né? Que não é pobre ali em volta do Pacaembu, né? Verdade. O bairro ali
5 star. Opinião do Mauro Ferreira, dizendo que formação na base é o melhor negócio. Pensar em alguns jogadores, em revelar alguns jogadores como o Alex. Também participando por aqui, eu tava lendo aqui o comentário do Daniel Borgonovo, que o Coritiba brigando em cima e disputando uma Libertadores, vai faltar estádio com certeza para colocar toda essa torcida por lá. E o Fernando Merbold diz que a SAF do Coritiba não está aqui pela história do Coritiba. E isso é claro que a torcida Coxa Branca já percebeu. Posso mandar um abraço? Pode. Fernando Rudnick tá ouvindo a gente. Um Aqui, abraço falou que tá pro Rudnick. muito Encontrei bom o ele debate. esses dias com a Isabela no posto de gasolina. Beijo, Fer. Matéria dele, inclusive, né? Não, essa é do Juba. É. Ah, foi do Júlio Juba. Filho. A matéria dele foi ontem que a gente Abraço pro debateu Júlio da Filho. SAF Isso, do Paraná. verdade. Essa matéria Verdade. assinada pelo Rudnick. Grande Inclusive, Fernando. uma equipe de gente da melhor qualidade, uma ótima equipe também no 2, né? Fernando Rudnick. Tá louco. Parabéns.